Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar, dia 9/10 de 2020, 18 horas e 44 minutos. Um início de noite agradável em São Paulo, 18 graus. Tá uma garoinha aqui, um pouco frio, mas tá bacana. Eu agradeço a sua participação durante toda a semana. Convido para o grupo do Telegram que está disponível na parte alta aqui do nosso canal no YouTube. Entre com o celular que aí você já consegue acessar automaticamente o grupo, né, clicando ali onde está o link. Convido a todos a se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e deixarem um like. E além de na descrição dos vídeos terem os ativos detalhados, né, tudo aquilo que nós estudamos, tem também o link para o Telegram, tem o nosso Instagram, vá lá, curta, siga, tem conteúdo diário muito bacana. Conteúdo realmente de valor, pessoal. Todos os dias a gente prepara um texto bacana, algum ensinamento, uma forma de pensar, coloca uma imagem legal, ó. Por exemplo, agora o pessoal colocou essa do timing da operação, né, que é extremamente importante, né? Então, ontem a gente falou dos drivers que impactam os ativos, porque o mercado é um jogo de xadrez. Então, por exemplo, ó, você clica aqui, você vê um texto bacana, ó, por exemplo, aqui, ó, às vezes o investidor quer uma dica quente sobre a operação naquele momento, aí diz aqui, ó, não vou dizer que não dá para ter lucro assim, só que é mais importante do que pegar uma boa dica é saber como a operação foi feita, entender as estratégias, ó, as técnicas que foram empregadas, é isso que vai fazer com que você possa ter sucesso em outras operações e não só naquela, né? Então lembre-se de que o conhecimento é perene, já uma dica só vale aquela operação. Se quiser ganhar novamente, você vai precisar, né, de novas instruções e nem sempre ela vem, né? Então nós temos uma metodologia temporal que serve para qualquer tipo de mercado, então invista no seu próprio conhecimento. Aí chama para a aula dos 95 mil pontos. Vou dar o meu like aqui. Pode colocar o like na própria arte aqui, acho que pode, né? Aí tem o Facebook, tem o Informe Cenário, que você pode entrar aqui no site toptraders.com.br. Você pode ter seu nome e e-mail aqui e enviar. A partir de terça-feira já recebe meu bloco de notas matinal, um informe bem feitinho para você começar bem o dia. Ok? Então é isso aí, vamos aos estudos. Saúde e paz a todos. É sempre uma honra tê-los comigo. Aqui a gente fala do DI, nesse início de trabalho, e os juros, né? A minha casa de Maresias eu comprei operando juros. Vendi em setembro do ano passado, pretendo comprar novamente. Não que eu me arrependi, eu tive uma boa oferta, tá indo pouco, mas agora eu pretendo comprar de novo. Quem sabe, né, a próxima carteira e as operações da imersão 11, que a gente vai começar a colher para ali semana que vem, eu consigo juntar aí para aos pouquinhos e juntando a grana para comprar a casa lá. Eu já sei até onde eu quero comprar. Então os juros eles estão embolados aqui depois de um movimento de alta, né, entre uma LTA e uma LTB. Eu não operaria juros agora, mas se eu fizesse alguma coisa eu compraria. Aqui no 6,570 para ganhar talvez uns 100 pontos aqui. De repente entregar no 6... uns 100 pontos, não, 50 pontos, de repente entregar perto dessas máximas aqui, ó, 6,960, um pouco, talvez uns 40 pontos, 30 pontos para quem gosta de operar mais curto. E aí a gente tem o IFNC. O IFNC, ele devolveu parte da alta, lembra que eu falei sobre isso, né? Quando eu comecei a gravar, hoje de manhã, ele estava aqui em cima. E eu falei, olha, eu vou até mudar o ponto gráfico aqui, a gente já sabe da importância dessa região. Então eu falei para vocês o seguinte, olha, eu não acredito que feche perto da máxima. Eu acredito que vai devolver uma parte, deixando algumas pulgas atrás das orelhas dos investidores. Então aqui o ponto correto é 9849. E foi o que aconteceu. Ele fechou em queda de 0,30, né? Concordo se alguém disser, poxa, professor, mas respeitou
As médias, respeitou aqui a cabeça do pivô a 9671, concordo, só que fechou abaixo de 9849, né? Então um cenário um pouco dúbio, indefinido, tá com erro aqui no gráfico. Aí a gente pode fazer um complemento aqui no TradingView. Inclusive ver como foi a performance na semana, né? Fez um engolfo, inclusive. 3,85 no semanal. No gráfico diário, olha o ponto importante aqui. 9671 é a cabeça do pivô. Só que não sustentou acima do 9848, 9849. Aí a gente tem Banco do Brasil, né? A mesma coisa, a leve queda respeitando as médias e a cabeça do pivô. É uma situação importante, gera expectativa para a semana que vem. Bradesco a mesma coisa. O que seria o cenário ideal? Só que o Bradesco ainda fechou firme, né? O cenário ideal seria a gente ter tipo uma terça-feira e uma quarta-feira de queda, ou uma queda forte na terça. Aí vai gerar oportunidade em vários ativos. Vai ter ativo vindo em cabeça de pivô, estressando média. Aí na minha humilde visão seria o cenário ideal, assim, um cenário de queda no curto prazo, gerando a oportunidade de montar inclusive carteira de ações. Não é qualquer ativo que vai dar certo, mas sabendo montar uma carteira, tem muita oportunidade no ar. E aí nós temos YouTube, também devolveu boa parte da alta, fechou cravado no 23,88. Lembra que eu comentei sobre isso, que eu achei que fecharia cravado aqui neste topo? E o pivô de alta 23,38 continua acionado, aí o ombro cabeça-ombro invertido também. Cenário ideal seria um estresse nas médias aqui, gerando oportunidade de entrada, a mesma leitura em Itaúsa. Um estresse das médias ou até dessa LTB seria um cenário importante para gerar uma entrada na ponta compradora. A Sambi já foi, é o ativo mais forte dos bancões. Semana passada eu comentei que se eu pudesse comprar só um ativo de banco, desses bancos maiores, compraria a Sambi. Altíssimo volume, né, pela média, né? E Sambi já chegou num ponto para entregar lucro, na minha opinião, que é no 31,68. Eu teria vendido tudo já, porque eu acho que um recuo, uma correção é o caminho mais provável daqui em diante. Daí nós vamos ter Ambev. Ambev veio no 13,65, acho que ela está dando oportunidade de quem comprou aqui embaixo realizar. E hoje ela tem um candle de topo, né? Isso aqui é uma estrela cadente numa região de resistência com a média aqui embaixo. Então o cenário mais provável é um cenário corretivo no curto prazo, simples assim. E aí B3SA3, o ativo está fraco. Percebam que na semana movimentou-se muito pouco. Semana passada o fechamento a 53,26, agora 54,76, uma leve alta, mas eu não vejo ainda como oportunidade assim na ponta compradora. E aí nós vamos aqui aos ativos que a gente estuda no TradingView, os benchmarks internacionais. Lembra que eu falei do petróleo para tomar como base 41,11? Quem fez isso estopou, colocou o lucro no bolso. Esse candle se chama tempestade à vista ou nuvem negra, é um padrão de topo, os dois candles em conjunto. E no caso do petróleo Brent, negociado em Londres, onde um número considerável de alunos meus operam, nós temos a formação de um topo mais baixo que o anterior, e esse padrão é denominado Arami de topo, a mulher grávida em japonês. Tá? O Bitcoin, nós tivemos uma leitura muito importante, aquela história do stop abaixo da mínima do dia anterior. Lembrem-se que o Bitcoin opera também nos finais de semana, né? E ele está aqui numa região de linha de tendência de baixa, que foi tocada, né? E tem uma resistência importante também nos 111.183 dólares. E eu continuo com a ideia do stop abaixo do dia anterior, tomando 18 horas como base. Pô, professor, mas vira meia-noite, mas é que 18 horas é quando as bolsas americanas já fecharam, né? Depois das 19 os futuros começam a negociar. 18 horas para mim é uma base importante. Nós temos o BZQ, que é uma iShare negociada nos Estados Unidos. Ela é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, com alavancagem, ok?
tem a alavancagem. E nós temos um gap aqui que pode ser fechado a 14,99, né? Não foi, hoje a mínima foi 15,06, mas é uma região de suporte. Inclusive, na minha visão, houve um rompimento falso do 15 com 18 e tem um martelo. Se esse martelo tiver a máxima acionada na terça-feira a 15,74, ele pode fazer um movimento de alto que, em teoria, seria um sinal que a nossa bolsa poderia corrigir. Além do rompimento falso do 15 com 18, nós tivemos um rompimento falso também da mínima do dia 6 de outubro a 15 com 40. Então, uma situação importante para o BZQ. A seguir a gente vai ter a Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai, eu já tinha feito estudos mais cedo, né? Ela voltou depois do longo feriado, na virada de setembro para outubro. Penso que essa LTB pode ajudar em alguma coisa, né? A Bolsa de Xangai, talvez a gente consiga traçar uma linha inferior aqui também. Ela tem, na verdade, praticamente aqui uma cunha, né? Vamos ver se ela continua escorregando ou se ela rompe aqui e vai para cima. Pessoal, bolsas da Europa eu fiz no cenário em vídeo, assistam lá. Já tinha fechado quando eu fiz. E aí a gente vai para as bolsas americanas, né, que tiveram uma semana fortemente altista, né? Esse gap aqui realmente foi um gap de fuga, praticamente uma ilha aqui essa região. Vai caminhar para a máxima histórica? Eu acho que vai, mas eu penso que antes vai haver uma correção. Não acredito que caminhe em linha reta. É o mesmo raciocínio que eu tenho para o Dow Jones, né? A base aqui de stop seria 28,365. Se for perdido, penso que traz o preço na média de 21. E no caso do S&P, né, a mesma leitura, só que o S&P, esse ponto estaria muito distante do preço. Eu acho que se tiver, por exemplo, um candle aqui que perca a mínima, por exemplo, de hoje, em fechamento, que é 3,458, a média de 21, ou essa região aqui seria um ponto corretivo. E uma ação, por exemplo, que eu estou de olho nos Estados Unidos, né? Eu não vou falar aqui porque a carteira é restrita ao grupo, mas uma ação, por exemplo, que me agrada muito nesse momento é a Adobe. O ativo corrigiu, ele vem numa tendência de alta de curto prazo, só que assim, me agrada se tiver uma correção, se o ativo der bobeira, não comprar mercado agora. Então tem uma orientação de alta. Se ela estressar, por exemplo, essa LTA, me interessa. Por quê? Porque eu tenho um topo, topo, topo. Esse padrão, se ela corrigir de novo, ele é o triângulo ascendente. Então uma ação interessante que eu estou acompanhando lá fora. Aí nós temos o EWZ, que teve uma semana forte, né? O EWZ, ele fez um fundo duplo na região de 27,20, um topo, um fundo mais alto que o anterior no dia 7 de outubro, e a cabeça do pivô está a 29,09, fechou abaixo com um candle com sombra superior, cabeça pequena, é um candle que pode deflagrar, como diria o poeta aqui, um rompimento falso até um topo duplo. Será, né? Vamos ver, semana que vem promete. E aí temos o VIX, o índice do medo, Volatility Index, fechou cravado aqui na região de fundos em torno de 25 dólares, grande expectativa para a semana que vem. E temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, né? Tudo indica que ele vai buscar aqui o 92,17, onde pode formar um fundo. E na semana, o nosso dólar, vamos ver no semanal como é que ele se movimentou. Nosso dólar na semana ele caiu 2,10, né? Então uma movimentação interessante. Observando aqui no Cartesian, ele fechou
entre a média de 21 e essa LTA, é um ponto nevrálgico aqui. O dólar no intraday ele tem dado sinais mais confiáveis do que no diário, inclusive oferecendo operações mais curtas. O dólar nós tínhamos adiantado já ontem à noite no radar que havia um ombro cabeça a ombro, ele fez efeito, surtiu efeito, e a figura eu acho que ela trouxe a queda que ela tinha que trazer, ponto final, blá blá blá. Vamos atualizar os pontos gráficos agora. Mínima de hoje penso que deve ser marcada 5.514.500. A gente vai lá e marca. Está começando a chover forte aqui, inclusive. Eu gosto de deixar tudo aquilo que é importante, que é relevante para os nossos estudos e tomadas de decisão. Aqui nós temos uma linha de tendência de baixa, que se for rompida naturalmente coloca o dólar num patamar comprador, um território dominado pela compra. O que a gente vê aqui também um fundo. Aí nós teremos aqui um topo, né? E um fundo mais baixo que o mais alto que o anterior, mais ou menos isso aqui, né? Correto? Fundo mais alto que o anterior. Se houver o rompimento deste patamar aqui, de 5.550, nós vamos ter um pivô de alta, que deve rasgar a média de 21 e essa LTB. Daí o dólar deve vir fechar o gap aqui na região de 5.600. Essa é a minha visão. Vamos ver o que... Aí o Ibovespa em dólar, né? Vamos ver aqui. Engolfo de alta na semana, alta de 6,58. Uma alta extremamente importante, muito relevante. O que ele fez foi atingir o objetivo que nós traçamos desde aqui de cima, a região de 17 mil dólares. E o Ibovespa em dólar, ele tem uma situação muito clara aqui. Enquanto ele estiver acima da cabeça do pivô, que é 17.358, é para cima. Somente a perda desse patamar que jogaria aí água no chope. Vamos ver aqui o BOVA11 e Ibovespa, qual foi a movimentação, a rentabilidade no semanal. 3,93 no BOVA11, 3,69 no IBOV. O IBOV, eu vou fazer o estudo aqui, ele está corrompido no... Parece que temos um engolfo, né, no semanal. Então, correções, se ocorrerem na semana que vem, provavelmente seriam oportunidades, né, uma vez que no semanal tem um sinal forte. Aí, se você tem um sinal no diário negativo, essa sinal negativo é oportunidade. Cenário do mundo ideal, perda da cabeça do pivô, isso para compra, né, 97.404, e um estresse aqui dessa LTB. Então ele perde as médias, vem na LTB e segura. Cenário ideal para compra. Né, no caso do BOVA11, se pegar uma queda de 2, por exemplo, 2,5% semana que vem, seria oportunidade na minha visão. No caso do BOVA11, nós temos uma estrela cadente, sim. Lembrando que foi atingida uma região de resistência de curto prazo, a 94,70. O 91,97 é o eixo aqui de um fundo duplo, de um mini W, que trouxe o preço justamente no seu objetivo. Cenário ideal, já pensou testar novamente 91,97 aqui? Quantas oportunidades não surgiriam em diversos ativos, né? E aqui no BOVA11 a gente tem uma mini LTA. Imagina se ela for testada, quantos ativos não dariam oportunidade nessa região? Eu chutaria com bastante
eu diria que... Deixa eu tentar ajeitar aqui. Que essa possibilidade de testar essa LTA seria o cenário mais provável para mim no curto prazo. Eu vou falar de um dos destaques de hoje, né? Com certeza é a Magazine Luiza. O ativo marcou máxima histórica de novo, né? É um padrão já conhecido na análise técnica, é um triângulo simétrico, forte volume, 2,2 bi. A situação em Magazine Luiza, ela é muito simples. A gente marca o topo anterior aqui em 96,42. Você pode colocar uma ordem lá válida até executar, por exemplo, com stop, ou de repente para não complicar, coloca um stop lá, uma ordem, né, válida até cancelar, né? Ela só perde a validade se você cancelar. Com stop abaixo de 96,42, eu colocaria 96,30. Então perdeu 96,30, lucro no bolso. Você deixa a ordem lá, se não estopar, você vai seguindo com a operação. É uma barra de ignição, provavelmente ou já vai entrar venda e vai detonar essa barra, ou ela vai ter algum espaço para subir ainda. Se ela tiver algum espaço para subir, o stop você pode movimentar para a máxima dela, que é 95,60, colocando a 95,50, por exemplo. Perfeito? No caso do mini índice, para a gente encerrar os trabalhos, uma movimentação, o eixo do W está aqui, 95,590, objetivo cumprido a 98,450, cabeça do pivô 97,480, a perda dela jogaria o preço nessa LTA, que é o cenário que eu acho que vai acontecer na semana que vem. Um estresse dessa LTA e aí ela que vai definir o rumo do mercado. E aí nós temos o intraday, a gente gosta de usar o gráfico de 30 minutos. Estou tomando um negócio bacana aqui, Bioleve Zero, sabor mexerica e limão. Bioleve era de uma das empresas que eu atendia na época, no meu último ano da engenharia, quando eu trabalhei como engenheiro de desenvolvimento de polímeros para a indústria automotiva, empresas de água ali da região de Lindóia, Águas de Lindóia, Serra Negra, Amparo, atendia a IP, a Homeplay, que faz brinquedo, a Equipesca, que faz redes de proteção em redes de pesca mesmo, uma época bacana. Atendia a Taiko, a Weidmann. O que a gente vê aqui no 30 minutos, né? Rompimento falso do 98,450. A gente havia comentado, que é este ponto aqui. Daí o mercado começou uma correção, né? Perdeu 98,070, 97,480, veio na mínima do dia 97,130, onde está tracejado aqui uma LTA que conecta os fundos. Possibilidade número 1, esse W aqui em azul, se o mercado abrir animado, o eixo do W é 97,650, o rompimento 97,650 acho que traria o preço aqui a 98,700, então o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui os pontos que não são tão relevantes mais no momento. Não. Vou deixar só aquilo que realmente é essencial. Eu acho isso muito importante para que tenhamos um gráfico limpo. Este ponto aqui também, de agora em diante, ele não é tão importante. Então o que a gente vai marcar? A máxima da semana, 98,700, não? Legal. Tá ali marcadinha. O 98,130 que acho que vale a pena a gente deixar, mas qual que é o grande barato aqui? Pode formar, de repente, abrir em alta e formar um oco, ombro, cabeça, ombro aqui em cima, acho, mas eu acho improvável, porque aí o W teria que falhar. Então teria que abrir subindo e depois perder o 97,650. Não acredito nesse cenário. O que eu acho mais provável aqui? Ou já abre rasgando de lado, rompendo esse eixo aqui, subindo, ou abre de lado, né, e rasga aqui o 97,130 e busca 95,535. Então, se abrir de lado e rasgar o 97,650, alvo em 95,700. Abriu de lado, perdeu aqui o 95,130, alvo em 95... Não. Abriu de lado e rompeu o 97,650, alvo em 98,700.
Abriu de lado aqui aquele marasmo, aquele movimento errático de início de pregão. Perdeu 97,130, 97,095, alvo 95,535. Talvez esses alvos atingidos na própria terça, para cima ou para baixo. Agora, se abrir em gap de alta, pessoal, 98,700 é um sopro. E se abrir em gap de baixa, 95,535 é boa, né? 95,535 seria uma questão de tempo também para bater na própria terça-feira. Então, assim, abriu em gap, dificilmente em gap de alta, dificilmente não bate 98,700 na própria terça, e abriu em gap de baixa, dificilmente não buscaria o 95,535. Agora, abriu de lado, estopim da alta, 97,650, estopim da baixa, 97,095. Né? No caso aqui seria um W, o padrão altista, e um ombro, cabeça, ombro, o padrão baixista. Então é isso, espero que os estudos sejam úteis. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. É uma honra tê-los comigo. Eu faço esse trabalho com muito carinho, prazer e satisfação. E a partir da terça-feira a gente vai começar a colher a lista dos interessados na Imersão 11, que vai ocorrer no final de novembro. E também começaremos a divulgar a Semana do Trader, que vai ocorrer daqui 3 semanas, a primeira aula, domingo, terça, quinta e domingo as aulas. A primeira provavelmente vai ser no dia 1º de novembro, véspera de feriado. Eu quero ver quem tem interesse mesmo para vir conosco e aprender. E na terça-feira eu mostro a classificação do Cartola, tá valendo uma imersão. E como não poderia ser diferente, né, eu vou dar o meu palpite aqui. O Corinthians vai jogar no domingo contra o Ceará. E o meu palpite é Corinthians 4, Ceará 0, gols do Fagner, Gil. Só não vou falar que o Danilo Avelar vai fazer gol porque ele está machucado. O Cássio vai fazer um de cabeça e o Gabriel vai fazer um gol. Ele vai driblar 6 jogadores do Ceará e tocar de um lado e olhar para o outro. Assim será o gol dele. Saúde e paz a todos. Valeu!